Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vladimir, sejam bem-vindos ao canal Senhor Intelectual. Eu peço desculpas aí que fiquei algumas semanas sem postar, mas agora estamos retornando aí a todo vapor. Lembrando que também nós estamos lá no Instagram, quem quiser seguir é o mesmo arroba Senhor Intelectual. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse livro aqui então, O Lado Certo da História, como a razão e o propósito moral tornaram o Ocidente grande. Esse livro é de Ben Shapiro, a editora é a Atlas Cut, ou Cut. Bom, então o autor ele inicia falando da felicidade, né, citando alguns exemplos da vida pessoal. E a seguir ele ressalta que para ser feliz é necessário que nos pautemos por alguns conceitos. Bom, então o autor ele inicia falando da felicidade, citando alguns exemplos da sua vida pessoal. A seguir ele ressalta que para ser feliz é necessário que nos pautemos por alguns conceitos. Né? Ter um propósito moral na forma como orientamos nossas ações. Né? Afinal, a felicidade não é só satisfação de necessidades, tem também de envolver o cultivo da alma e da mente. Ele cita que tanto a concepção bíblica quanto a aristotélica vão para esse mesmo sentido da moral, quando falamos de uma vida feliz. Depois o Shapiro ele fala que, além de um propósito moral, é necessário também uma predisposição moral. Pois não basta sabermos da importância da moral, é necessário buscarmos colocá-la em prática, né? Buscar constante aperfeiçoamento. Em resumo, é preciso agir. Tanto o propósito moral quanto a predisposição, elas são importantes tanto na dimensão individual quanto na coletiva. E nesse livro ele ressalta o que Deus espera de nós e a importância dos valores judaico-cristãos na formação da sociedade ocidental. Ele traz ainda a importância de Atenas, né, da razão aristotélica, que é o nascimento da ciência. Então ele coloca a frase: Jerusalém e Atenas mudaram o mundo. Mas a seguir, então, ele coloca que daí tudo seguia bem até que a sociedade começou a flertar com um relativismo moral, uma vida baseada somente na razão, incentivada pelo ateísmo de David Hume. Ou seja, a sociedade passou a abandonar o propósito divino, a moralidade judaico-cristã, seguindo somente a ciência. Mais adiante, vimos o momento denominado o triunfo da vontade, onde cada um deveria viver então como entendesse. Um sentimento de superioridade do homem em detrimento ao Criador. Shapiro ressalta a influência de Nietzsche nesse período, que incentivava então que Deus deveria morrer para que o homem fosse mais livre. A esse momento, Shapiro chamou de a morte do propósito moral e da predisposição. Ainda nesse contexto, o autor lembra da Revolução Francesa e do nacionalismo utópico ou romântico, que reduziu a predisposição individual a uma predisposição apenas coletiva, ou seja, o indivíduo só tem importância no coletivo. A utopia da igualdade, ele coloca, né? Aqui surge com força o pensamento do Karl Marx, né, e sua visão coletivista comunista. Shapiro lembra que todo esse contexto acabou por transformar os 4 elementos do sentido, né, que ele coloca lá no início, o propósito moral individual e coletivo, e a predisposição individual e coletivo acabou transformando-se apenas em 2, propósito e predisposição coletivas. Em outro momento, aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente sobreviveu, ficou livre, rico e próspero, porém com um vazio imenso pela falta de sentido de vida e a insistência de uma vida sem Deus. Os ideais coletivistas e iluministas, de certa forma, foram erradicados durante esse período. Então, ainda nesse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, né, com os indivíduos então sozinhos, a única opção escolhida foi aderir a uma nova filosofia, o existencialismo.
que já existia desde o século XIX com Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês. Ele pregava que o verdadeiro sentido de vida moraria dentro de nós, ou seja, o ser humano precisaria olhar para dentro de si, né, que seria então a subjetividade e a verdade, ele dizia. Ele supostamente desejava que essa experiência de olhar para dentro de si levasse as pessoas a Deus. Porém, ocorreu o inverso, né, um culto à subjetividade, tornando a moral algo também sujeito a uma interpretação subjetiva. Nesse período, um dos ícones desse pensamento foi Jean-Paul Sartre, um marxista engajado e apoiante do comunismo soviético. Vou ler aqui uma passagem que o autor se refere a Sartre. Então Sartre escreve: em nenhum lugar está escrito que o bem existe, que devemos ser honestos, que não devemos mentir, porque o fato é que estamos num plano onde só há homens. Se a existência precede a essência, não há como explicar o mundo com base em uma natureza humana fixa e dada. Em outras palavras, não há determinismo. O homem é livre, o homem é a liberdade. Essa ideia, então, de uma verdade subjetiva ainda não convencia totalmente a sociedade, que carecia também de uma objetividade, né? Então, de uma certa racionalidade. É nesse contexto que surge o que o Shapiro chama de a nova lei natural. Então, aqui mais uma citação, né? No entanto, uma nova lei natural se concretizou. A crença de que tudo que ocorreu na natureza era natural e, portanto, verdadeiro. Isso estava muito longe da lei natural original. Dizia que os seres humanos, então, eram animais e que o objetivo era agir de acordo com os seus instintos, não com a razão. Shapiro, então, cita Freud, que trouxe a ideia, então, de que nós não somos agentes racionais livres, né? E o autor é bastante crítico a Freud, a quem chamou de charlatão, e que somente inventava curas. A seguir vem a era denominada neo-iluminista, focada numa confiança exclusiva na ciência. Essa era atacou fortemente a religião, os valores cristãos e a teleologia grega. Os defensores dessa visão tentam atribuir diversos males da sociedade à religião, às crenças e valores da antiguidade. O erro aqui é deixar de reconhecer que esses valores são, na verdade, a base, né, da sociedade ocidental. Todo esse caldo cultural, digamos assim, levou a sociedade a um retorno ao paganismo, né, com crenças disfuncionais e liberalismo sexual restrito, o faça amor, não faça guerra, o slogan de Marcuse. Marcuse era um reacionário, uma espécie de progenitor da nova esquerda. Ele pregava a intolerância contra a ordem estabelecida, violência e silenciamento de ideias opostas, vistas por ele como odiosas. A seguir vem a era da união de grupos identitários, que passaram a agir juntos para atacar todo e qualquer grupo que se opusesse às suas ideias, né? Esses grupos envolvem feministas, grupos raciais, de gêneros e algumas religiões permitidas, digamos assim. Esse movimento culmina no que Shapiro define como o triunfo do vitimismo. Aqui, nesse momento, até a ciência e a razão é deixada de lado e basta pertencer a determinados grupos que serás vítima, podendo até ser justificada violência desses grupos em nome de uma busca por justiça. As pessoas passam a culpar os outros pelo seu insucesso, criando uma geração ressentida e que se afeta por tudo. O pensamento interseccional promove uma mentalidade de vítima, em desacordo com a busca da realização e sucesso. Se lhe disserem que sua autoestima está ameaçada pelo sistema e pela estrutura, e que nem a estatística e a ciência podem ofendê-lo, se lhe ensinaram que sua felicidade é mais importante do que a verdade objetiva, você se torna fraco e frágil, incapaz de lidar com o mundo real.
Isso é bastante atual, né? E segundo o autor, aí todo esse contexto levou o Ocidente a deixar de progredir, se atendo mais a conflitos improdutivos e irracionais. Sobre isso, o autor então diz: a visão cultural da esquerda sobre a realidade levou à raiva e ao ódio. Pesquisas mostram que o Ocidente está mais dividido do que nunca. Essa sensação de que o mundo gira fora de controle apenas alimenta o ataque da interseccionalidade à ação. A predisposição individual foi abandonada nessa visão de mundo. Os indivíduos, afinal, são criações dos sistemas nos quais nasceram. O propósito coletivo também desapareceu. Afinal, ele é o sistema repressor. E no último capítulo, então, o Shapiro nos convida a pensar, então, diante desse cenário, né? Como construir, como tentar consertar as coisas. Ele ressalta, então, a importância da retomada da razão, do propósito moral e da predisposição. Fala da importância da tradição e da cultura, né? De ensinarmos nossos filhos esses bons valores. De certa forma, ele acredita e advoga por uma pacificação, uma vez que vivemos todos em uma mesma sociedade. Não faz sentido ficarmos se degladiando. Bom, eu achei bem interessante o livro, gostei do tema, acho que ele é bem atual. De fato, se a gente olhar muitos fatos que estão acontecendo hoje em dia, percebe-se claramente de que a moral está abandonada e a razão também, né? A própria ciência aí sendo negada diante de questões ideológicas. Eu até ia trazer alguns exemplos, algumas manchetes, mas esse vídeo já está ficando um pouco longo, então eu não vou colocar. Eu acho que vocês têm noção do que se refere a essa perda da razão e da moralidade, né, na sociedade atual. Eu divirjo um pouco do otimismo do autor em achar que vai haver assim, uma pacificação, né, que as pessoas, à esquerda e à direita, vão pensar no que é importante para todos. Assim, ó. Ele deixa entender mais ou menos isso, né, de que o ideal é tentar unir assim, todos em torno de uma causa só. Eu acho que isso é bastante difícil de acontecer. E não acho que a polarização seja algo ruim, eu acho que ela é importante. Né? Onde tem democracia tem que ter polarização. A gente vê que onde não tem democracia é que há um pensamento único e qualquer outro pensamento divergente que tenta surgir é sufocado, muitas vezes até preso. Né? A pessoa é presa. Então eu acho que a única coisa que a sociedade tem que trabalhar é para que não haja radicalização, né? O problema não é as ideias contrárias, mas sim a questão da somente violência física. Eu acho que isso é descabido, né? No debate político. Não querer também silenciar um lado ou outro. Então acho que isso é o mais essencial que a gente tem que buscar, evitar a violência, né, física, principalmente a radicalização e a censura, e tentar calar. Eu acho que as pessoas podem continuar pensando diferente e defendendo ideias diferentes, mas de uma forma assim, dentro do possível, assim, até respeitosa. Importante ressaltar também, né, que o livro é bastante rico, assim, traz um contexto histórico com uma linha do tempo, ele cita diversos autores, então eu pensei ali alguns fatos e alguns autores que me chamam mais atenção, né? Então acho que recomendo a leitura do livro para que vocês possam ter um entendimento assim de toda a história que ele conta, né, da formação do Ocidente e dessa degradação que vem ocorrendo, digamos assim. Então era esse o conteúdo que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.